né? E vou passar para vocês também umas atividades que são relacionadas hoje, né, com o nosso material, falando sobre o passado. Vou compartilhar a tela para vocês, aqui para começar a nossa explicação. E a gente vai fazendo através, né, aí das anotações pessoais de vocês e tudo mais, o que é importante. Bom, o que acontece aqui que é legal vocês terem em mente, né? Em primeiro lugar, quando a gente fala do passado, do verbo to be, a gente relembra algumas coisas. Por exemplo, o presente, né? Eu sou, I am. Eu fui, I was. Eu estou, I am. Eu estava, I was, né? Eu era, I was, ok? Então, esse é o passado do verbo to be, né? Vamos lá agora para o you, né? Você é ou você está ou vocês são, vocês estão. Em inglês vai ser you are. Você era, vocês eram, estavam, você estava, você foi, vocês foram. Em inglês é you were, ok? Então, se vocês notarem, o verbo to be, né, que é o ser, estar, quando você vai para o passado, vai ficar I was, he was, she was, it was. Sofia, good afternoon. Boa tarde, Sofia. Sofia está falando de Araraquara, né? Hey, hello. André, can you hear me? André, can you hear me now? André. Acho que ele não está me ouvindo. Sofia, seu pai está me ouvindo? Não? Ah, então tá bom. Manda um abraço para ele, tá? Ok, vamos lá. I was, he was, she was, it was. E aí você tem os demais, né? You were, we were, they were, ok? Então, se vocês lembram desses, né? Você vai lembrar. O que dá para traduzir para o I was? Né? Eu era, eu fui, eu estava, né? He was, ele era, ele foi, ele estava, né? She was, ela era, ela foi, ela estava. Se eu for para o it was, é o neutro, né? O que é o neutro? Para que serve o neutro, gente? O neutro ele serve para quando você estiver falando, né, de objetos, animais, né? Ah, Roosevelt, mas eu tenho um gato e o gato meu ele é macho. Tá bom, você quer chamar ele de he? Você pode. Por quê? Porque ele é seu gato. Né? Agora, se você estiver falando do gato do vizinho, que você nunca pegou na mão, você não pode falar dele como he or she. Você vai falar dele como it, né? Que nem um leão. Leão é seu ou não? Ah, eu tenho um leão de estimação em casa. Se for seu, tudo bem, mas... Uma cobra, né? Uma naja. Uma naja, exatamente. É normal hoje ter naja em casa, sabe assim? Normal, né? Você abre a televisão, liga a televisão, tem lá... Cara picado por naja em Brasília, né? Como assim? Naja não tem no Brasil. Ele importou. Mas que topeira, né? Enfim, é a vida, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, cuidado aí quando vocês estiverem passeando, né, nas matas da vida, porque às vezes as pessoas criam naja em casa. E aí você tem, né, o neutro, que vai ser a mesma coisa, né? Ele ou ela era, estava ou foi, né? E o where vai ser o quê? Pode ser, né? Você estava, era, foi, ou plural, né? Vocês estavam, eram, foram. E aí você vai ter o we were, que é nós éramos,
estávamos, fomos. E they were, eles ou elas estavam, eram ou foram. Tudo bem? Então, tendo isso em mente, você vai pegar o quê? Olha, a afirmativa, né? Então, tem aqui, olha, essa afirmativa dá pra gente colocar, né? Assim, se eu fosse traduzir aqui, né? I was born in 1973. Eu nasci em 1973, certo? Eu sou mais velho do grupo aqui, não dei risada, né? E aí eu vou pedir então para vocês fazerem o seguinte: peguem o chat de vocês e coloca para mim o ano que vocês nasceram em inglês, né? Copiando essa aqui, tá bom? Então vocês usam esse modelinho, é só escrever no chat, né? Qual foi o ano em que vocês nasceram, né? Mas escreva a frase I was born in, coloque o ano, tá bom? Então, por favor, usem o chat, né? No caso da Lívia e da Elisa, vocês vão ter que escrever, né? Separadamente, né? Porque vocês nasceram em ano diferente, eu acho. Elas são gêmeas, mas elas nasceram em anos diferentes. Não é gêmea, não, Elisa? Pô, sua irmã é tão legal. Não? Então tá bom, escrevam aí, né? Raquel também, né? E aí o que vocês têm, né? O próximo, né? Eu coloquei aí I was born, poderia, olha, he was born in 2000, ok? She was born in February, ok? E my cat was born last year, né? Meu gato nasceu no ano passado, né? Meu gato nasceu no ano passado. Ai, que gracinha. Né? Tem ali o outro, olha lá. She was born in February, né? Ela nasceu em fevereiro, né? Muito bom, né? Olha só. I was born in 2002, I was born in 2005. Você só tem 3 anos de diferença, então, Lívia? Sim. Só 3? Então tá jóia. É então, quase 4, né? Por causa que eu sou do começo do ano, ela é do fim do ano. Entendi. Mas de ano é 3. Mas vocês brigam um pouco, então? Mais ou menos. Mais ou menos, tá jóia. E a Raquel é do século passado. Ah, Raquel, achei que ia ficar sozinho nessa, mas você nasceu no século passado, 1996, né? E a Sofia, 2008, ela também é millennial, né? Então, quem nasceu depois do ano 2000 são chamados millennials, né? E aí são pessoas que nasceram com superpoderes, né? Sim ou não? Não, né? Não. Mas os pais acham que vocês têm superpoderes, né? Que vocês têm que trabalhar, estudar, limpar a casa, cozinhar miojo, né? Sim. Não sobra tempo para jogar videogame, né? Não vai tentar nada. Exatamente. Então tá bom, fizemos aí, né? Esses exemplos. Vamos para o outro aqui agora, olha. Aqui, vamos colocar o seguinte, olha. My father não vai dar certo, né? My parents were born in 1974, né? Olha, meus pais nasceram em 1974, ok? Esse seria um exemplo, né? E tem o we, né? Olha só. We, que seria, né? We were born last century, né? Nós nascemos no século passado, né? E então só para saber também, né? They were born last year, né? Eles nasceram no ano passado, né? Muito bom. E aí a gente tem aqui, né, a forma negativa. Então, a forma negativa, só para vocês saberem, né? Ela existe. E aí, como que a gente faz a negativa, né? Usando, né? Esse daqui, né? Vamos só colocar um exemplo aqui para vocês, né? Olha, eu não nasci no Japão, né? Eu não nasci no Japão. I was not born in Japan, né? Dá para perceber pelos meus lindos olhos azuis que eu não nasci no Japão, ok?
You, vamos colocar aqui, né? Você não nasceu em Campinas. Raquel, você nasceu em Campinas ou não? Não. Nasceu em Nova Granada? Isso. I was born, pode falar. I was born Em Nova Granada. em Nova Granada. Você é que nem minha mãe. Minha mãe nasceu em Nova Granada, tá ok? Você não? Eu não, nasci em Rincão. Eu nasci em Rincão. E eu visitava muito seu pai em Jundiaí. You were not born in Campinas, ok? Então, dá para vocês verem qual que é o uso da negativa, né? Então, qual seria a negativa do verbo to be no passado? Vamos lembrar como que é no presente e no passado. Então, vou deixar assim, ó. Present, né? Separado do past, para você ver. Então, I am, passado, I was. Opa, negativa, né? Perdão, negativa. Negativa. Se eu colocar assim, fica difícil. Então, vamos lá. I am not, I was not, né? He is not, he was not. She is not, she wasn't. Ô, Rosa, pode abreviar? Pode, né? It isn't, it wasn't, ok? Então, só para vocês saberem que é possível abreviar. Vamos lá, né? You aren't, you weren't, ok? You, opa, you're not, you weren't, ok? Próximo. We, opa, vamos diminuir, né? We are not, we were not. They aren't, they weren't. E quando é no passado, né? Eles não estavam, eles não eram, né? E aí, nós temos também a interrogativa, né? Interrogative. São os questions, né? Questions. Então, como é que vai ficar os questions, né? Quando você faz perguntas, né? Olha só, tem até aqui, né? Eu vou até colocar lá em cima para a gente ver nossos amigos aqui. Fica muito mais fácil, né? Por exemplo, vamos colocar em português primeiro, né? Ela era uma artista famosa, né? Onde você estava, né? Por que você estava lá, né? Eles eram artistas famosos, né? Onde eles estavam, ok? Então, como é que ficaria essas traduções? Vamos ver aqui, olha só que interessante. Ela era uma artista famosa, vai ficar assim, olha. Was she a famous artist? Ok? Próxima, né? Onde você estava? Where were you? Ok? Por que você estava lá? Why were you there? Eles eram artistas famosos, né? Were they famous artists? E onde eles estavam? Where were they? Bem interessante esses, né? Dá para vocês terem uma ideia. E aí, né? O que vai acontecer? Depois eu vou passar para vocês os exercícios e tudo mais, né? Para vocês poderem dar continuidade. Então, vamos ver aqui. O que normalmente acompanha, né? Esse passado, né? Olha só. Palavras, deixa eu colocar aqui, né? Para vocês verem. Ó, palavras comuns usadas para falar do passado. Existem palavras que são comuns e que ajudam vocês a identificar se a conversa que está acontecendo, ela está sendo falada, né, no tempo passado. Então, isso ajuda as pessoas também
entender a sua colocação, a sua frase, né? Caso vocês estejam usando o verbo errado, né? Em inglês você sempre tem uma forma de dar uma volta por cima, né? Para poder se expressar. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, por exemplo, yesterday. Alguém sabe o significado de yesterday? Ontem. Ontem, muito bom. Last Sunday, o que é last Sunday? Último domingo? Domingo passado, né? Então, e last week? Semana passada. Semana passada, last month? No mês passado. Muito bom. Last November? Ano passado? Novembro passado. Novembro passado, ou último novembro, né? Ou novembro do ano passado. Last year? Last year, o que é last year? Último. Ano passado? Ano passado, muito bom. 1 hour ago? Uma hora passada ou atrás? Uma hora atrás fica melhor, né? Você sempre pode adaptar para o português, tá? Toda vez que vocês fizerem tradução, não façam a tradução literal, tá bom? Então é interessante que vocês possam adaptar para a língua portuguesa, porque você nunca faz a tradução certinha. Se você fizer a tradução certinha, ela vai ficar esquisita, né? Dá para fazer, mas ela fica esquisita. Vamos lá. 5 days ago. 5 dias atrás. Muito bom. 3 months ago. 6 meses atrás. 10 years ago. 10 anos atrás. Isso, when I was a child. Quando eu era criança? Quando eu era criança, né? Então, às vezes a gente está falando, quando eu era criança, eu gostava, né, de brincar na areia, né? Então, você vai usar when I was a child, ok? Então, essa aqui é uma estrutura legal para vocês verem, né? Bom, gente, isso que a gente conversou foi o passado do verbo to be. Eu vou passar para vocês o exercício com o Kahoot, né, para vocês fazerem. E aí eu aconselho vocês assim, como a gente foi fazendo aqui, já foi traduzindo, vai ser mais tranquilo vocês fazerem o exercício do Kahoot. Agora vocês podem passar para a página 18. No caso da Sofia, né, que está sem o livro aí, Sofia, tudo que está aqui está no livro, eu vou copiar e colocar no WhatsApp do seu pai, tá bom? Aí você pode ter, né, no WhatsApp do seu pai. E você já usa o Google Classroom, não usa, Sofia? Então tá bom. Depois, se você preferir, eu posso mandar no teu e-mail do Classroom. É só você colocar ali para mim no chat. E aí eu abro um Classroom para você colocar lá, que você já está acostumada. Tá joia? Não vai te atrapalhar, então, nesse caso. Tudo bem? Então vamos lá. É o seguinte, gente. A gente falou sobre o verbo to be, porque o verbo to be ele é uma coisa assim, que não muda. Inclusive, depois eu vou mandar para vocês um vídeo para vocês verem de novo essa matéria, só que sendo explicada em inglês. Aí vocês vão perceber que tudo aquilo que eu expliquei aqui com tradução, o inglês ele fica um pouco mais fácil de entender. A gente está começando as aulas agora, então vocês precisam, né, de ajuda para traduzir e tudo mais. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no seguinte. A gente tem outros verbos, né, que são os verbos regulares. E aí, o que acontece? Normalmente, quando a gente trabalha os verbos regulares, as pessoas elas se confundem, né? Falam assim, mas qual que é a diferença? Olha, a diferença é que o verbo regular, ele tem uma maneira, né, de você entender ele. Em primeiro lugar, qual que é a melhor maneira de entender um verbo regular? Vou falar aqui para vocês, né? A melhor maneira, né, de entender um verbo regular é sabendo separar o verbo regular do irregular. Né? Então, se você separa o verbo irregular, você vai ter muito mais vantagens, né? Então, essa tabela que eu estou mostrando para vocês aqui na tela é uma tabela de verbos irregulares, né? Então, o verbo irregular, ele precisa de uma tabela, você tem que ter. O verbo regular, ele não está aqui. Então, as chances de você acertar um verbo regular são grandes. Basta você procurar na tabela e ver se o verbo está lá. Rosel, dá um exemplo aí, porque eu não estou entendendo. Por exemplo, vamos conversar sobre o verbo estudar. Estudar em inglês é studied. Se você vier aqui, olha, no verbo 64 até o verbo 71, você vai ver que ele não está aqui.
Por que ele não está aqui? Porque esse verbo ele é um verbo que ele não apresenta uma irregularidade, né? O que é um verbo irregular? Aquele verbo que ele não mantém o radical, né? Vou dar um exemplo, ó. Um exemplo para vocês de verbo. Opa. Vou dar para vocês um exemplo de verbo regular, tá? Verbo regular. Verbo regular, né? Eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, nós trabalhamos, eles trabalham. Se vocês olharem aqui, todos esses são verbos regulares. Por quê? Porque trabalho, trabalhar, trabalha, trabalhamos, trabalham. Tá vendo? Então, esses verbos, esse verbo é um verbo que ele mantém a origem do verbo, que é o trabalhar, né? Ele mantém o radical aqui, ele só altera o final. No inglês, é engraçado que você tem isso também. Quer ver um exemplo? Olha só. I work. You work. We work. They work. She works. He works. It works. Legal? Isso daqui é um verbo, então, que mantém uma regularidade. E quando você colocar ele no passado, olha que interessante. É só colocar o ed no final. Viu só? Ó, eu trabalhei, I worked. Eu trabalhei. Você trabalhou, you worked. Você trabalhou. We worked. Nós trabalhamos. They work. Eles trabalharam. Eles ou elas trabalharam. Agora, she work é só tirar o S, né? Então, ela trabalhou. He works, tira o S, né? Então, ele trabalhou. E o it worked, que é funcionou, né? Então, quando vocês verem, né, a palavra it worked, ela significa funcionou, né? Porque o it é neutro, né? Porque você não vai falar assim, ele funcionou, ele trabalhou, né? Então, it worked. Funcionou, deu certo, né? Funcionou, deu certo. Que legal, parabéns, né? Você vai ganhar um sorvete da Chiquinho Sorvetes, né? Então, o que nós temos aqui, né? Vocês viram verbos regulares. Agora vamos conversar sobre verbo irregular. Olha só, verbo irregular. No verbo irregular, vocês devem conhecer alguns verbos irregulares no português. Quer ver um verbo que é irregular na língua portuguesa? Olha que legal. O verbo ser. Por quê? Olha que interessante. Vamos conjugar esse verbo aqui, porque ele é igual ao verbo trabalhar, ó. Eu ser, você ser, ele ser, ela ser, nós ser, eles ser. Tá certo? Não, né? Não tá esquisito? Então, esses verbos, você já nota que tem algum problema com ele, porque ele não mantém o radical. Tá vendo como esses daqui, ó? Esses daqui eles ficam bonitinhos, ó. Mesmo em português ou em inglês, eles mantêm o LH, né? Todos eles. E aqui, ó, work também. E pode ver que ele é igual, inclusive, no passado. Já no... Olha só que interessante, olha. Eu sou. Olha no inglês, I am. Você é. Como vai ficar? You are. Ele é. He is. Ela é. She is. Nós somos. We are. E eles são. They are. Perceberam só como eles são irregulares? Agora, quer ver como que eles ficam mais irregulares ainda quando você fala dele no passado? Olha que interessante, no passado, ó. I was, you were, he was, she was, we were e they were. Percebe? Então, isso aqui está no passado, né? Vocês já sabem disso, a gente fez um exemplo anterior. E agora, né, o que acontece, né? Como que você vai, então, resolver esse dilema na sua vida?
Toda vez que você tiver dúvida se um verbo é regular ou irregular, você precisa dessa tabela, que é uma tabela que ajuda você a comparar. Se o verbo estiver na tabela, é porque esse verbo ele é irregular. Agora, se ele não estiver, você pode aplicar a regrinha de colocar o ed no final, né? Para o verbo. Vamos dar um exemplo aqui para vocês? Vamos ver alguns verbos assim, né? Olha só, a forma positiva, negativa e perguntas aqui, né? Então, vamos lá. I worked yesterday, que significa eu trabalhei ontem, certo? Vamos ver na negativa? Olha a negativa que interessante. You didn't work yesterday. Você não trabalhou ontem. E vamos ver agora a pergunta. Olha que legal a pergunta. Olha. Did I work yesterday? Então, agora ver como é que fica nos outros. Olha que interessante. Na pergunta eu uso esse did, né? Olha só. Did you work yesterday? Vamos ver o próximo. Olha lá. Did we work yesterday? Próximo. Did they work yesterday? Did she work yesterday? Did he work yesterday? E did it work yesterday? Então, gente, essa é uma das coisas bem legais do inglês, porque você não altera muito, né? Ele já tem a mesma estrutura, basta mudar o sujeito, que aqui, olha, eu trabalhei ontem, olha só, eu trabalhei ontem. De baixo, você trabalhou ontem, né? Olha só, próximo aqui, né? Nós trabalhamos ontem. Tudo semelhante, a mesma coisa, né? Eles trabalharam ontem. Próxima. Ela trabalhou ontem, né? Did he work yesterday? Ele trabalhou ontem. Próximo, né? Did it work yesterday, né? Funcionou ontem, ou, né? E aí vocês veem que tem, né? Como compreender essa estrutura toda. E aí, Roosevelt, então na pergunta, no question, é só acrescentar o did no começo para fazer virar pergunta? Sim, mas não esqueçam de colocar o verbo também no tempo normal dele, né? Então aqui, ó, o verbo ele não tem o ed. O ed você vai utilizar só na afirmativa. Né? Olhem aqui na afirmativa, né, que a gente tem, olha, I worked yesterday, eu trabalhei ontem. Aí se eu fosse escrever aqui, né, por exemplo, né, que as outras pessoas também trabalharam, olha como é que vai ficar, olha. Eu vou tirar aqui, né, eu vou mudar esse outro aqui e vou mudar a parte final, só para poder ficar mais fácil aqui. Só um minutinho. Então, por exemplo, né, you worked yesterday, né, então, você trabalhou ontem, né? Vamos para o próximo, né? He worked yesterday. Então, ele trabalhou ontem, né? Próximo, né? She worked yesterday. Ela trabalhou ontem, né? Vou colocar aqui também, né? Vou colocar aqui um bem legal também, né? Que é esse aqui, ó. You worked yesterday, né? Que é o vocês trabalharam ontem, né? Trabalharam ontem. Qual que é o próximo aqui, né? A Sofia precisou sair porque ela foi num curso, né? E ela volta outro dia para acompanhar com a gente aqui, tá bom? Aí vamos aqui, vocês trabalharam ontem. Ela acabou de deixar a mensagem, eu não tinha visto, né? Aí você tem, né? They worked yesterday, né? Como é que fica isso? Ó? Eles trabalharam ontem, né? Vocês trabalharam, eles trabalharam. E we worked yesterday. Nós, né? Nós trabalhamos ontem, né? O que é interessante dessa estrutura, né? Para vocês verem aqui, é o seguinte.
são verbos que dão para vocês trabalhar, né? Depois eu vou passar para vocês uma lista desses verbos, é interessante vocês terem, né? A lista de verbos regulares, né? Deixa eu até pegar aqui, ó. Lista verbos regulares, olha só. É uma lista que eu já vou compartilhar com vocês no WhatsApp, para vocês verem que são verbos tranquilos, né? Ah, Rússia, mas você acha que eles são tranquilos? São, né? São verbos tranquilos, uma vez que você entende, né, que eles estão fora da tabela, né, de verbos irregulares, né? Então aqui já tem inclusive a tradução deles na frente e tudo mais, são 4 folhas, né, aí para vocês, de verbos regulares, né? Precisa decorar? Não precisa decorar, precisa ler só, né? Leia uma vez, anota os verbos que vocês acham mais importantes, né? Então isso é a parte legal. Pode falar. Na aula que eu tenho que fazer com você para repor a matéria, a gente podia estudar sobre preposição, porque é uma coisa que eu não entendi. Ah, as preposições foram difíceis para você? Para mim, foi. Entendi. Para você, Elisa? Não. Você entendeu? Foi tranquilo? Uhum. A tua charada? Então tá jóia. E você, Raquel, você lembra bem das preposições ou não? Raquel? Oi. Deu bug aqui no computador. Não, não eu tô fazendo bastante exercício no Duolingo. Então, para mim, tá tranquilo. Legal. Essas preposições aqui, a gente pode voltar a conversar sim, tá, Lívia? Acho que é importante, né, até marca, né, preposições, página 15, que a gente vai conversar, porque preposição não tem só essas, tem várias. E você vai perceber, assim, que na realidade elas não são difíceis. O que acontece é que eles são ingredientes de uma receita que tem um sabor mais complexo. Mas isso, na realidade, alegra, né, o prato, né? Porque você pegar uma coisa ali, vou fazer para você um mingau de maisena, né? Não tem gosto de nada, né? Mas a pessoa fala assim, não, vou trazer para você um creme brulee. O creme brulee é uma beleza, né? Custa até R$35, né? Cada sobremesinha daquela. Agora, maisena não, né? Maisena você vai no mercado, pega lá R$4, você compra um pacote de maisena, mistura com leite, açúcar e tá pronto, mas é aquilo dali, né? Não tem nada de diferente. Então, aí a aula volta. seria essa semana, na sexta? Na sexta-feira. Eu tô de folga na sexta. Tá na sexta? Então, assim, eu acredito que dá pra gente fazer tranquilamente na sexta. A gente combina no WhatsApp. Sim, né? E aí a gente faz isso daí pra você ver também. Tá joia? Tá joia. Isso é uma boa. É sempre legal tratar desses temas, né? Pra tirar dúvidas e tudo mais, que ajuda você a avançar também. Bom, voltando no tema que a gente estava aqui, né, do passado, olha só, né, os verbos regulares, né, conforme eles estavam aqui explicando para vocês, eu quero explicar o seguinte, olha, do verbo regular, nota-se o seguinte, olha, você vai ver o verbo, vai perceber que ele não está na tabela de verbos irregulares. Por conta disso, como é que você faz um verbo regular ficar no passado? Basta você acrescentar ed no final dele. Olha só. Né? O play, né? Played, ed. O listen, listened, ed, né? Aí na hora que você for pronunciar, você não vai falar listened. Pronuncia comigo. Listened. Listened. Tá? Então, tá vendo que esse e no final, você não pronuncia. Você omite ele. Você vai direto para a letra D. Então, fica listened. A mesma coisa o play aqui. O play no passado não vai ficar played. Você nunca vai falar played. Você vai falar played. 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 Ok? Played. Então, a técnica de pronúncia para o passado, vocês vão refinar com o tempo. A princípio, vamos começar pronunciando sem a letra E do ED, que você acrescenta para o verbo no passado. Então, vai ficar listened. Vocês podem repetir depois de mim. Listened. Listened. Played. Played.
Play. Played. Vamos pro de baixo, o verbo gostar, o verbo like, né? Então, no passado, olha só, não dá para você pronunciar liked. Você vai omitir a letra E também, então vai pular direto, vai ficar liked. Liked. Né? Verbo decidir, decide. No passado, não vai ficar decided. Você não vai falar decided, você vai falar decided. Ok? O verbo parar, o verbo stop. No final, ele não vai ficar stopped. Você não vai falar isso, pelo amor de Deus. Stopped, não. Você vai falar stopped. Como se tivesse a letra T no final. Stopped. Ok? O próximo é o verbo estudar, que é o verbo study. No passado, ele não vai ficar studied. Você não vai falar studied, você vai falar studied. E o verbo tentar, experimentar, né? O verbo try, no passado ele vai virar tried. Ok? Então, essas são partes importantes aqui para vocês verem, né? E aí, temos aqui alguma observação, né? Olha, no passado simples, na negativa, você não vai adicionar o ed, lembra? Você só vai usar o didn't. Olha só, em cima está riscado, porque está errado, né? Você vai usar o correto, que é simplesmente acrescentar, né, o didn't. E eu estou explicando para vocês aqui as coisas e estou vendo uma coisa super legal, sabe qual que é? A tela que eu estou falando para vocês não está compartilhada, né? Aí fica super legal, né? Ei, Rúgio, assim não vai, né? Eu tô todo feliz aqui olhando, fazendo... Eu tava mesmo procurando, pensando, gente, cadê? Eu não tô conseguindo achar. De vez em quando eu não enxergo, né? Mesmo, né? Então eu só tô no ouvido. Você tá só no ouvido? Não, no ouvido vocês vão ficar chique, né? Com o professor fazendo isso, aí fica meio complicado, né? Não, tá bom. Deixa eu ver aqui, ó, vou colocar na página lá para vocês, né? Meu Deus, olha só. Você acha que isso é certo? A vida não é assim, né? Olha só. Agora ficou fácil, olha. Deve estar aparecendo aí para vocês, acredito. Apareceu? Tudo sim, bem? É? Então tá bom, olha só. Listened. Played. Like it. Decided. Stopped. Studied. Tried. Muito bom. Então, é esse som que vocês vão dar e, assim, obviamente uma aula só não vai ser suficiente para vocês acostumarem, mas a gente vai fazer várias aulas e também depois tem a aula que a gente vai ter especificamente de pronúncia, uma aula que vocês vão, eu vou dar a explicação e vocês vão praticar em casa, fora do horário de aula online. Né? Aí a gente tem aqui na página 19, né, que olha, ele explicando, né, que nas perguntas, né, e na negativa, né, do passado simples, você não vai adicionar o ed. Por quê? Porque é simplesmente usar o auxiliar do passado. Roosevelt, o que é um auxiliar do passado? O auxiliar do passado é assim, para vocês entenderem, né? Vamos conversar lá. Fiz aqui as perguntas, né? Então, o que é um auxiliar, né? O que é o auxiliar do presente, passado e futuro? Esse auxiliar, ele vai ajudar vocês a fazer perguntas ou fazer negativa utilizando uma coisa bem legal, que é só uma palavrinha só, que é o verbo auxiliar, e ele muda todo o sentido do verbo em termos de tempo. Se você está falando uma coisa para agora, uma coisa que passou, uma coisa que vai ser. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, olha. Ele não trabalha. Ele não trabalhou. Ele não vai trabalhar, certo? Olha que interessante agora. Ele trabalha.
Ele trabalhou. Ele vai trabalhar. Então, na hora que você pega esse daqui, olha só que interessante. Vou colocar isso aqui para vocês, olha. He not work. He not work. He not work. Olha no outro aqui, olha. He work. Próximo. He work. He work. O que vocês acharam? Dá para diferenciar no inglês qual que é presente, passado e futuro? Sim. Depende do contexto da frase, não é? Mas fica mais difícil, não fica? Sim. Porque as frases aqui, elas estão completas. Se eu falar para você, né? Ele não trabalha, é uma frase completa, né? Ele não trabalhou e ele não vai trabalhar. São frases completas. Mas no inglês está esquisito. Então, como que a gente pode resolver isso? A gente vai resolver com um tipo de auxiliar. Olha que interessante. Então, ele não trabalha, a gente está falando de que tempo? A gente está falando do simple present. Se você olhar o ele não trabalhou, de que tempo que é o ele não trabalhou? Passado. Passado, simple past, né? E ele não vai trabalhar, de que tempo que a gente está falando? Futuro. Então, tá bom, olha só. O simple future. Agora, a gente começa a ter uma ideia, né? Olha, presente, passado e futuro. Mas como que eu transformo isso na língua inglesa? Olha que interessante. He does not work. Passado. He did not work. Futuro. He will not work. Perceberam? Esses verbos maiúsculos são os chamados verbos auxiliares de tempo. Que quando você enxerga eles numa frase, você sabe se a pessoa está falando na negativa para agora, na negativa do passado ou na negativa do futuro. Percebe? Então, não tem muita tradução, né? A palavra em si. Isso, falou bem, Olivia. Então, a palavra em si, esses verbos auxiliares, você não traduz. Você só coloca dentro de você que você está falando no presente, no passado e no futuro, do jeito que o estrangeiro entende. Porque para nós, na língua portuguesa, a gente tem uma coisa fabulosa que é a flexão verbal. Nós conseguimos flexionar o verbo colocando no verbo a pessoa e o tempo. Isso é uma coisa bárbara. Só a língua portuguesa tem isso aí, né? Entre outras línguas romanas, né? Elas têm essa flexão verbal, que é uma coisa, né? Quando eu falo assim, por exemplo, farei, quem vai fazer? Você? Quando? Agora? No futuro? Farei? Não. Futuro, muito bom. Fizemos. Quem fez? Nós. Quando? Passado. Notou? Então, isso é uma coisa que o português tem. A língua inglesa não tem essa flexão. Então, você precisa de auxiliar. Mas é legal que o auxiliar ele tá tão na cara que ele não tá oculto. Então, pra gente fica mais fácil de entender. Por isso que a gente fala Isso que na hora de traduzir, tentar achar o does, o did, aí nunca faz sentido, na verdade. Nunca faz sentido. Você percebeu? Então, são essas explicações que o Google Translator nunca vai dar. Né? Ainda que nem no caso da Raquel que falou que está fazendo o Duolingo ele já ajuda. Mas você também tem que perceber, porque ele não dá uma explicação, ele mostra. Ele mostra, Sim. Então você tem que meio que ir pela intuição. O que é bom também, né? Mas aqui a explicação ajuda você a tomar decisão sozinha, você não vai precisar de uma máquina, né? Não estou dizendo para vocês que o Duolingo ou qualquer outro sistema seja ruim. Ele tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Então, né, a vantagem do Duolingo é que você pode fazer ele de madrugada, né? Às vezes você acorda lá, 3 horas da manhã, não tem nada pra fazer, vai fazer Duolingo, ok? É bom para praticar, né? Acho que facilitou bastante, assim. Facilita muito. Eu acho que o Duolingo deve ser usado. Quanto mais vocês usarem, vocês vão perceber que o curso de inglês fica mais curto, né? Vamos para o próximo, então, né? Olha, ela trabalha. O que a gente vai colocar aqui na frente? Ele trabalha. Ele trabalhou? O que eu vou colocar aqui na frente? Did. E ela vai trabalhar? Ele vai trabalhar? O que eu ponho aqui na frente?
Como Perceberam? pronuncia? É will mesmo? Will, does, did e will. Então fica assim, né? A pronúncia do ele trabalha. Ele trabalha, does he work? Vocês? Does he work? Does Isso. he work? Ele trabalhou? Did he work? Ele vai trabalhar? Will he work? Will he work? Muito bom, muito bom. Perceberam que vocês poderiam trocar essa frase com qualquer outro verbo? Vocês poderiam colocar qualquer outro verbo aqui. Essa é E a no parte infinitivo interessante. mesmo? Ó, por exemplo, ó, vou pegar o verbo aqui da lista de verbos regulares, ó. Vamos escolher aqui alguns verbos, né? A revelia, né? Escolher aqui, por exemplo, vamos escolher uns verbos legais, né? Olha só, o verbo, ó, tem o verbo agree, que é o verbo concordar, tá vendo? Ele tá aqui no presente e no passado. Vamos colocar ali, vamos ver o que acontece, né, quando a gente trabalha com ele, né? Olha só. Então, vou pegar aqui, olha, o verbo concordar e o verbo concordou, né? Então, vai ficar assim. Concordar. E aqui ele está no passado, né? Que é o simple past dele, né? Que é o concordou, né? Concordou, né? Mas aí a gente coloca assim, por exemplo. I agree. You agree. We agree. They agree. Quem faltou? He agrees, né? Tem que colocar um S, né? She agrees. It agrees. Certo? Aí, agora, como é que vai ficar no passado? I agreed. You agreed. A impressão que a pessoa está agredindo, né? Não, mas é concordando, tá, gente? We agreed. They agreed. Eles concordaram, né? He agreed. She agreed. It agreed, né? Então, tá conjugado. Vamos fazer isso agora na negativa? Olha que lindo na negativa. I didn't agree. E para as outras, como é que vai ficar? Vocês sabem ou não? You, we, they, he, she, it. Não muda. Ele não muda. Ele vai ser igual, gente, para todo mundo. Essa é a vantagem do passado e da interrogativa, porque ela não muda. Quer ver como é que fica agora na interrogativa? Olha na interrogativa. Did agree? Por que eu coloquei assim? Porque vocês vão perceber que é só preencher. Olha só. Did I agree? Próximo. Did you agree? Did we agree? Did they agree? Próximo. Did she agree? Opa. Did he agree? Did it agree? Did Elisa agree? Did Raquel agree? E did Lívia agree? Certo? Então, isso pode ser substituído, simplesmente os verbos, e nesse sistema de substituição, vocês já vão lembrando da estrutura, porque a estrutura no inglês não muda. É isso daqui porque a gente viu os verbos regulares. Tá? Então, ver os verbos regulares é muito interessante, ok? Eu vou abrir aqui para vocês aqui, né, uma sessão antes da gente passar para os verbos... antes da gente passar para os verbos irregulares, eu vou abrir uma sessão aí de perguntas e respostas, né? Olha, eu estou colocando no nosso grupo estou colocando aqui no nosso
Vou colocar aqui no nosso grupo. Olha lá. Ok. Cadê o nosso grupo aqui, né? Deixa eu mandar. Ah, aqui, achei. Então, estou mandando para vocês o link. Link dos verbos regulares, né? E vou mandar para vocês de novo o link do verbo irregular, ok? Acho que isso é legal. Verbos regulares e verbos... Aqui, vocês já receberam aí, já percebi, né? E agora eu estou gerando para vocês o link dos verbos irregulares. Então, tudo coisa que você já tem, mas ajuda, né? Aqui, ó. E link dos verbos irregulares. Ok, tá lá, né? Hoje vimos o passado simples dos verbos to be, regulares e irregulares, ok? Tá marcado lá, então eu coloquei para vocês, né? Pelo menos isso é uma coisa interessante, né? Vou enviar um Kahoot para vocês fazerem um exercício. E depois eu vou dar uma surpresa para vocês super legal. Eu vou mandar um outro Kahoot que a gente está chegando, sabe aonde? Na metade da apostila. E a metade da apostila, basicamente, a gente está fazendo em 2 meses. Ou seja, quer dizer que em 4 meses, vocês se preparem para começar a dar os primeiros passos para a conversação. Né? Antigamente, as pessoas levavam aí 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos para começar a falar inglês. E vocês já vão começar a praticar em 4 meses, porque a gente já vai ter visto toda a estrutura. Né? A pessoa fala, mas não dá para fazer... não dá para fazer antes, né? Então, antes, sem você entender a estrutura, demora mais, né? Porque aí você vai fazendo muito pelo achismo, né? E aí eu não quero que vocês façam por achismo, eu quero que vocês façam sabendo, né, do que a gente está fazendo, né? Vamos ver aqui, né? Vou compartilhar novamente com vocês a tela para a gente voltar agora para a explicação dos verbos irregulares, né? Nesse caso aí, né? Então, trabalhar com os verbos irregulares agora, para vocês vai ser uma coisa bem legal, porque dá para a gente ter uma ideia da dimensão, né, dessa matéria, né? Vamos ver aqui. Writebox, compartilhado. Todo mundo vendo a tela? Ainda não? Agora sim. Sim. Apareceu? Tá jóia, dá uma travadinha, né? Hoje você viu que todo mundo sumiu, né? Faltou bastante gente, pessoal. Então, né? Então, né? É importante que eles participem, porque depois a gente vai ter revisão. Tudo isso que vocês estão vendo comigo agora tem que ter uma revisão. Por isso que eu falei que a gente termina tudo em 4 meses, né? Porque 4 meses dá tempo da gente terminar, revisar, conversar, e vai passando aos poucos para a conversação. Porque a conversação de vocês inicial também vai ser muita revisão, muita tradução, muito dicionário. Vocês vão usar bastante, graças a Deus, né? E aqui agora na tela, né, falando sobre os verbos irregulares, né? Oi? Eu ia te perguntar, tem algum dicionário que você indica online? Eu tenho físico, mas eu queria um para o celular. Olha, para o celular é preferível usar assim, dicionário português-inglês offline. Digita dessa forma, experimenta uns 3 para você ver qual que você gosta mais, tá bom? Tá. Dicionário português-inglês offline. Por que o offline? Porque ele vai baixar para você um pequeno banco de dados. E aí você, se você tiver sem internet, ele funciona sem internet, tá? Então, use o dicionário português e inglês offline, vai ter umas três versões, e eu não vou saber o nome, eu sei que dessas 3 versões que você instalar, vem aquela que você gosta mais, tá? Em termos de uso, né? Se o uso dele, navegação, é mais fácil e cai no teu gosto, tá bom?
Então, olha só, tá. né? A gente tem aqui, né? O verbo, né? Para vocês verem. Aqui ele ainda está falando um pouquinho, né? Dos verbos regulares, né? Então, antes da gente passar, né? Pro verbo irregular, eu quero que vocês vejam esse daqui, né? Olha só. Então, listen, né? No passado, fica listened. Play vai virar played, né? Então, ele só pede para você adicionar, né? O ed, né? Então, por exemplo, ó, se você falar do like e do decide, ele pede para adicionar apenas o D, porque já tem E no final, né? Então, você não vai adicionar 2 E's, né? Então, essa é uma coisa interessante, né? Aqui para vocês verem, né? Olha só essa aqui, né? O stop, ele vai pedir para você pular, para você dobrar a última consoante. Olha só. Stop, stopped, né? Então, ele pede para você dobrar a consoante quando acontece isso. Ok? E agora você tem o exemplo aqui que é das terminadas em Y. Terminada em Y, gente, vocês vão perceber que a palavra ela tende a tirar o Y e ficar IED, tá bom? Então, é uma outra observação, só para vocês terem aí, né? Que é uma consoante, né? Mais Y, né? Elimina o Y e fica simplesmente o IED. Essa é uma opção para ser colocada. Né? Então, nessa que a gente colocou, né, para vocês na negativa e nas interrogativas, negativas e interrogativas não adicionam o ED, simplesmente vocês vão fazer o quê? Vocês vão usar aquela regra que a gente viu de acrescentar o did, né, ou didn't, né? Fica muito legal, ok? Então, aqui estou colocando para vocês quais estão corretas, né? E quais são erradas, fica mais fácil, né? Correta, né? Errado, errada. Aqui é a mesma coisa, né? Errado e correta. Tudo bem? Então, super importante aí vocês terem isso em mente e facilita depois, na hora que vocês forem observar isso. Eu vou colocar depois no WhatsApp para vocês terem, né, esse texto que eu fui digitando aqui a aula toda, né? Aí ele tem aqui os exemplos, né? Vamos ver os exemplos antes de partir para o verbo irregular. I talked with my mother last night. Então, eu falei com minha mãe ontem à noite, né? Last night, né? Ontem à noite. Muito bom. Próximo, né? Como é que vai ficar? We enjoyed the party on Saturday. Opa! We enjoyed the party on Saturday. Então, nós aproveitamos a festa no sábado, né? She finished the test early, né? Então, ela terminou o teste cedo. Ela terminou o teste cedo, adiantado, né? Adiantada. Mais cedo, né? Como a pessoa preferir, ok? E aí você tem a outra aqui, né? Que é He didn't listen to the teacher's instructions, né? Então, ele não ouviu as instruções do professor, né? Epa, esse eu preciso ouvir, né? They didn't want to join us for coffee, né? Eles não quiseram vir conosco para um café, né? Os caras não estavam afim ali de tomar um café com eles, né? They didn't want to join us. Quando fala a palavra join us, você está falando para a pessoa participar de algo com você. Tudo bem? Então, vamos lá. A próxima aqui, né? A Jill didn't stay in a hotel last summer. Então, Jill não ficou
em um hotel no verão passado, né? Que pena, né? A Jill, ela perdeu a oportunidade de ficar num hotel, né? E aí tem essa outra bem interessante, olha, did you watch the news yesterday? Né? Você assistiu ontem, né? Normalmente o Jornal Nacional, né? Tem o próximo, né? Olha, eles se lembraram ou eles lembraram de apagar as luzes. Interessante, né? Será que eles lembraram? Did they remember to turn off the lights? E aí, what time did your father arrive? Né? Vem aqui uma pergunta básica, né? Que horas o seu pai chega, né? Arrive. Que horas o seu pai chega, né? What time did your father arrive? Ou que horas seu pai chegou, né? Perdão. Chegou porque é passado, né? Então vamos lembrar disso também. Olha só, gente. Aqui, ó, era chegou, né? E eu estava traduzindo errado. Então vamos colocar aqui, lembrando que o did, ele informa que a frase está sendo falada no passado. E se fosse no presente, seria o do ou does, né? Então tem que ficar atento a isso para não, né, não esquecer, né? E aí, toda vez que você usa o didn't ou did, o verbo fica no jeito dele normal. Ele não muda, tá vendo? Want, stay, listen, né? Sem alteração. Por quê? Porque o didn't já está indicando que a frase está no passado. Ah, Rose, e nesse caso aqui, o que a gente tem? Nesse caso, a gente está vendo o finished. Ele não tem nem a negativa nem a interrogativa. Então, ele está na afirmativa. A afirmativa, vocês têm que lembrar que há necessidade de colocar o verbo no passado. Tudo bem? Então, essa é a parte importante aí, né? E para vocês notarem, né? Então, o que a gente tem agora, né? Já que a gente viu os verbos nós vemos verbos regulares, e agora chegou a hora de vocês respirarem fundo, né? Para mais um voo lancinante, né? No conhecimento, né? Que são os verbos irregulares. Rose, não tem nada de lancinante, eu estou morrendo de sono aqui, né? Olha, a Lívia está bocejando ali, o professor. Próxima aula eu vim com uma peruca, cor-de-rosa. Aí todo mundo vai acordar. Duro que ela tá acordada, só a força do hábito. Você precisa fazer um café. Esse horário, o horário das 3 horas, quando eu dava aula para meus alunos, todo mundo dormia. Por quê? Porque é um horário que, né, a pessoa começa a fazer a digestão, né? Aí ela tem o que a gente chama de narcose sódica. Já ouviu falar disso ou não? Todos os congressos e assembleias têm. As pessoas depois do almoço dormem. É uma coisa sim. Meu pai é assim, né? O que aconteceu com ele? Ele está sofrendo de narcose sódica, né? Muito coisa no sangue ali, tá deglutindo aquele alimento que o cara comeu, né? E aí ele está, né, nos braços de Morfeu, né? Vamos lá então, né? Então, nada de Morfeu aqui, a gente vai agora trabalhar os verbos irregulares. Então, olha que interessante. Verbo irregular, onde você vai encontrar? Na tabela. Então, a pessoa tem que ter uma tabela de verbos irregulares bonita, como essa daqui, já foi enviada no WhatsApp, para vocês poderem, né, achar esses verbos. Então, se vocês fizeram uma seleção de verbos irregulares aí, né, eu vou colocar os meus favoritos, depois vocês podem fazer o mesmo teste com o favorito de vocês. Por exemplo, o verbo break, né, é um verbo, né, irregular. O verbo eat, o verbo drink, o verbo know, né? Qual mais? Vamos colocar aqui o verbo drive, o verbo go, o verbo do. E com eles a gente já consegue fazer... Perdão? Sleep. Sleep? Sleep é um verbo irregular, né? Porque ele está lá na tabela. Então, vamos trabalhar com esses daqui, porque aí vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer o fechamento com eles, né? Olha só aqui, começando aqui pelo verbo, né? Olha só, no simple present. Depois a gente vai ver esses verbos, né? No simple past. Estamos vendo tudo aqui em que modo? Afirmative, certo? Então, por exemplo, break vai ficar, né? Eu posso colocar ele assim, ó. I break, tá vendo? Aí, no simple past vai ficar I broke. O eat. You eat, no passado vai ficar you ate.
We drink, aqui no passado vai ficar we drank. Vou colocar aqui they know, eles sabem, né? They know, no passado vai virar they knew. Vamos colocar ali agora, né? She drives. Por que tem que colocar o S no final? Porque a gente está falando da terceira pessoa, né? E no passado não muda nada lá. She drove. We go, mas vamos colocar he goes, né? Por que tem que ter isso no final? Porque a gente está falando da terceira pessoa, né? Então, we went. Aí no passado não coloca o S? No passado não, olha só que legal, tá? Vamos para o próximo aqui, né? A gente tem, né? We do, it does, né? Então, o que é? We did e it did. Certinho? Deixa eu ver se minha esposa vai abrir Se minha esposa vai abrir o portão ali. Só um minutinho. Eu acho que ela não viu que tem alguém lá no portão. Abriram. Já descobriram que tinha alguém lá. Tô com a campainha, mas ninguém foi lá. Isso acontece, né? Ok, então ali pro sleep, né? O sleep a gente vai colocar o seguinte, olha. Lívia sleeps, né? E Raquel slept, né? Então é bem engraçado aí, né? Só que agora vamos fazer o seguinte, a gente fez o simple past e o simple present, né, na afirmativa. Ficou faltando conversar desses cidadãos em que tempo? No mesmo tempo, porém, no modo negativo e no interrogativo, né? Como eu tinha comentado. Então, vamos fazer isso agora, né? Só um minutinho. Ok, então de novo, né? Agora, negativo. Simple present e o simple past. Ok? Então, como é que vai ficar? I don't break. Passado, I didn't break. Viu que não muda? You don't eat. You didn't eat. O verbo fica igual. We don't drink. We didn't drink. They don't know. They didn't know. Olha que o verbo não muda, certo? We don't go. We didn't go. He doesn't go. He didn't go. We don't do. We didn't do. It doesn't do. It didn't do. Lívia doesn't sleep. Raquel didn't sleep, ok? Então, essa parte é interessante. Se vocês pegassem os outros verbos e simplesmente substituíssem, a mesma coisa, não muda nada. Agora, vamos para a parte aí final, né, que seria o interrogativo, né, que é o questions, né? Então, temos aqui questions. Vai mandar tudo no WhatsApp, isso? Eu vou mandar no WhatsApp, né, e vou deixar também na estrutura do vídeo, né? Que como a aula de hoje está sendo gravada, eu vou colocar lá no vídeo também, tá bom? Tá. Então, vamos aqui rapidinho, né? Olha lá, questions, interrogative, vai como é que vai ficar? Do you break? Passado, did you break? Do you eat? Did you eat? Né? Do we drink? Did we
we drink, que é o passado também, né? Então, aqui, o que é legal nesses, né? Eu vou colocar aqui embaixo e vou fazer uma quebra aqui para colocar também a tradução na frente, né? A tradução ajuda, acho que é legal, né? Porque quem olhar já vai matar a charada, né? Você quebra, né? Olha só. Você quebra. Próxima, né? Did you break? Você quebrou. Do you eat? Você come. Você come. Did you eat? Você comeu. Do we drink? Você bebe? Nós bebemos. E did we drink? Nós bebemos. Né? Só que um é passado, né? E o outro é presente. Tudo bem? Vamos para o próximo aqui, né? Do they know? Eles sabem. Did they know? Eles sabiam. Próximo, né? Do we go? Nós vamos. Did we go? Nós fomos. Próximo. Does she do? Ela faz. Did she do? Ela fez. E did... não. Does Lívia sleep? A Lívia dorme. Did Raquel sleep? A Raquel dormiu? Muito bom, né? Então, esses daqui são os exemplos interessantes que eles acabam cobrindo, né? Aquela matéria que a gente viu. E aí, agora, permite, né? Eu mandar para vocês o Kahoot em relação a essas matérias, para vocês fazerem. É importante que todos façam, né? Eu vou mandar lá certinho. E, ao mesmo tempo, né? Faz com que a gente... Deixa eu colocar aqui, né? Olha só, tá sendo legal. Tá ali. Vou aproveitar também e mandar no chat, né? Que está sendo gravado. Porque, querendo ou não, o chat ele acaba sendo uma ajuda, né? Para vocês. E agora, né? A gente acabou terminando um pouquinho antes esse conteúdo. Eu vou aproveitar, Lívia, para a gente conversar um pouquinho sobre o uso das preposições, ok? Vou colocar aqui para a gente, porque eu acho que vale a pena a gente aproveitar esses 20 finais, que a gente não vai começar matéria nova, porque essa matéria do passado ela já é bem pesada. A gente viu passado do verbo to be, passado dos verbos irregulares e passado do verbo irregular. Então, como essas 3 matérias, elas acabam, né, sendo bem forte, né, de certa forma, vamos trabalhar, então, a questão aí das preposições, né? Então, preposições, né, seria na página 16, né, vou fazer aqui como sendo um reforço, né? Então, o reforço de preposição, o que ele é interessante para a gente, né? Entender que a preposição ela vai ajudar o seguinte, olha, por exemplo, a Raquel está na praia. A Raquel está na praia. E a Raquel está na praia. Isso aqui é um reforço, né? Aí a gente está fazendo aí um pensamento positivo para quando acabar a pandemia, a Raquel ir para Maresias, né? Passar lá uma temporada, né, Raquel? Não gosto de praia. Acabou. Não gosto de praia. Mas eu aceito. Qualquer coisa, não aguento mais ficar em casa. Não aguento mais ficar em casa. Eu já substituí aqui e colocar a Elisa, né? Que já que a Elisa deu uma regalada, falou assim, não, como não, né? Elisa, cobra teu pai, que eu cobrei ele pra gente ir pra praia, viu? Mas depois da pandemia. Depois da pandemia. Eu falei pra ele, vamos pra praia, né? Marcar, né? E ele, não, pode deixar que a gente vai. Mas acho que ele não tá querendo, não. Por algum motivo aí, né? Vamos lá, então. A Raquel está na praia. Vamos pensar o seguinte. A Raquel está na praia, olha, na água. A Raquel está na praia, na
areia. E a Raquel está na praia, tipo assim, na casa da praia ou na região litorânea. Como que a gente consegue diferenciar isso no inglês para que a pessoa saiba que você está falando de coisas diferentes, né? Porque uma coisa ela está na água, né? Quando ela está na praia, quando ela está na areia, ou quando ela está ali ou na casa da praia, né? Como é que isso é diferenciado? Vamos dar uma olhada? Você vai utilizar, nesse caso, Elisa, a preposição para fazer essa diferenciação. Olha que lindo, olha. Raquel is in the beach. Então, isso já me ajuda a indicar que o in está dizendo que ela está na areia, na água, né? Ela está dentro da água na praia. Né? Então, se alguém falar assim, pede para ela atender o celular, a Raquel não pode, porque she's in the beach. Então, só da pessoa falar isso, she's in the beach, a pessoa já entende que ela não pode atender o celular, porque o celular dela é da Motorola, não é a prova d'água, e se levar na água vai pifar, né? Então, tem que deixar ali na areia, né? Bonitinho, depois ela vai lá, enxuga com a toalha e pega o celular, né? Só para responder o WhatsApp. Eu não entendo porque que as pessoas vão para a praia para ficar respondendo o WhatsApp, tirando foto dos outros, né? Normalmente a pessoa tira foto assim, tá vendo aquela pessoa feia, né? Ela não pode fazer isso, isso é feio, né? Não tirem foto de pessoas feias, né? Porque as pessoas feias também têm direito de ir na praia. Então, vamos... Eu tô dizendo isso para poder garantir o meu direito de ir na praia, gente. Eu não sou bonito, né? Eu não sou Brad Pitt. A Raquel está na praia, né? Então, vamos lá. Né? A Raquel está na praia. Raquel... Só que agora está na areia, né, da praia, né? Então, ó, Raquel is on the beach. Isso já mostra para mim que ela está na areia. Então, se a pessoa fala assim, pede para ela atender o WhatsApp, né? E a pessoa quer usar ainda seus créditos, né? Assim, tudo bem, né? Então, lá, Raquel is on the beach. E agora a Raquel está na praia, mas ela não está ali na praia, sabe? Assim, de pessoas que falam, fala para a Raquel tirar uma foto da praia para mim. Mas ela não está lá. Ela foi, tipo, no mercadinho, né? Porque chega no final da tarde e todo mundo tem fome na praia. Mas aí não quer comprar nas barraquinhas porque é caro. Aí o que faz? Vai lá no mercadinho comprar Cheetos, comprar fandangos, né? E uma garrafa de tubaína, né? Então, vamos lá. O que acontece? Olha, a Raquel, nesse caso aqui, olha, a Raquel is at the beach. Então, isso já está indicando, né? Que ela está aonde? Está ali na região da praia, mas não necessariamente na casa da praia. Percebeu, gente? Então, isso daqui que você viu, Elisa, a gente está falando da preposição de lugar. Então, preposição de lugar é, por exemplo, olha só que legal, ó. Vamos ver uma outra preposição aqui bem legal, olha. Vamos colocar agora a Elisa. A Elisa também já não aguenta mais ficar em casa por causa da pandemia. Então, olha, Elisa está em cima da casa. Ficou louca, né? Olha, Elisa está dentro da casa. Elisa está na frente da casa. Como que eu vou diferenciar isso? Olha só como que a preposição me ajuda. Olha só. Elisa is on the house. Se eu estou usando on, já está dizendo que ela está em cima da casa. Chama o bombeiro para poder tirar ela lá, né? Porque é quando a pessoa sobe na escadinha e depois na hora de voltar não consegue porque não consegue colocar o pé no degrau, sabe? Aí começa a gritar, vem gente ajudar, normalmente vem a irmã mais velha ajudar. Aí vamos lá, olha, Elisa está dentro da casa, olha, Elisa is in the house, certo? Então, aqui dá para perceber que ela está dentro da casa. E o Elisa está na frente da casa, às vezes alguém liga e fala assim, Elisa, onde você está? Eu estou em casa. Mas você não está dentro da casa, você está na calçada, sentada ali, jogou Varex na casa para não pegar, né, Covid dos outros que passaram na rua. Então, você vai lá, então você vai assim, olha, Elisa is at the house. Mas não significa que o at, ele é assim, meio genericão. Você não está dentro de casa, você não está no quintal, você não está na calçada, às vezes você está na calçada do vizinho, então ele mostra que você está naquela região, né? Por exemplo, eu vou perguntar assim para a Lívia, Lívia, onde seu pai está? Meu pai está no trabalho. Aonde que é o trabalho dele? Não te interessa, Rosinho. Não é problema seu, né? Então você vai falar assim para mim, ó. My father is at work. Genérico, está no trabalho. Se ele está no caminhão, ele pode estar aqui, ele pode estar em Onda Verde, ele pode estar em Goiás. Vamos supor, ele em cima do caminhão seria at. Então, Aldo is seria on the truck. Se ele estiver dentro perto do caminhão, seria Aldo está ao lado
do caminhão. Depois eu vou te mostrar que tem outras preposições próprias para isso. Mas se a pessoa falar dessa forma, ela já entende. Quer ver? Ó, Aldo is at the truck. E o Aldo está dentro do caminhão. Aldo está dentro do caminhão. Então, vai ficar assim. Aldo is on the truck. Aldo is on the truck. Ele está em cima do caminhão, né? Aldo está em cima do caminhão. Aqui. Ótimo. A Aldo está ao lado do caminhão. Então, vai ficar Aldo is at the truck. Significa que ele está ali do lado, né? Está do lado de fora, mas ele está ali perto. Aldo está dentro do caminhão, vai ficar Aldo is in the truck. Certo? Então, essa daqui, nesse caso, Elisa, foi utilizado para quê? Foi para falar sobre preposição de lugar. Olha só, preposições de lugar. Só que aí é o seguinte, né? A preposição é uma coisa assim. Ela tem uma coisa muito bonita que é chamada a mutabilidade dela, né? Ai, Rosa, como assim mutabilidade? Ela muda, né? Tem hora que ela simplesmente ela fala, olha, eu não quero mais ser sobre lugar. Você quer o quê, então? Eu quero ser agora a preposição de tempo. E agora você pode usar a preposição para falar de tempo, tá? Ela é bipolar, né? Exatamente, ela é tripolar. Tripolar porque são três, né? In, on ou at. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer, né? Olha só, eu vou usar a preposição at apenas para falar de hora. Olha só. I have classes at 3 p.m. every Wednesday. Certo? Então, eu tenho aula às 3 da tarde, toda quarta-feira. Wednesday. Certo? Wednesday. Ótimo. Próximo, né? O que eu vou usar? Eu só uso para hora mesmo, olha assim. Raquel has lunch at 12 o'clock. At noon. Exatamente. At midday, certo? Que é meio-dia, todas essas daí, ok? Elisa has dinner at 6 o'clock. Ou 6 sharp. Ou 6 p.m., certo? Então, são uma forma dela falar, né, que ela tem at 6 o'clock. O que é o sharp? 6 sharp. Sharp é em ponto. Ah, tá. Em ponto, né? Fala assim, 6 em ponto, 6 sharp, pra pessoa não atrasar, né? Porque às vezes fala assim pra você assim, você vem em casa às 7. Aí você fica lá esperando 7, aí você já fez um bolinho de chuva, tava quentinho com chá, a pessoa aparece às 7h50. Ô, fulano, eu falei pra você vir às 7. Ah, então, deu um problema lá. Aí a pessoa se parece 10 para as 8. 10 para as 8 não é 7, né? Então tem que falar para a pessoa 7 sharp. 7 sharp é em ponto. Ou o'clock, né? O'clock também é em ponto, para a pessoa não dar aquele migué, né? De falar que, então deu problema. Não, não deu problema. Tem que estar ali em ponto, né? Tem que obedecer os horários. Agora vamos colocar lá, olha só. Lívia and Elisa have breakfast at 7 a.m. Ok? Ou at 7 o'clock. Ou at 7 sharp. Certinho? Então, eu vou usar o at como preposição de tempo. Próximo agora seria o uso do in. O in eu vou usar para que situação? Eu vou usar o in para períodos de tempo. Então, o que é um período de tempo? A gente tem que entender o que é um período de tempo. Olha lá, vou colocar aqui para vocês. Período de tempo vai ser manhã, tarde, noite, semana, mês, dia, estações do ano, ano, década,
século, milênio, ok? Então, por exemplo, olha, exemplos, né? I study in the morning. She works in the afternoon. We all have dinner in the evening. Certo? Manhã, tarde e noite. Vamos dar um outro exemplo? Aqui, olha. We will travel in August. Ok? She finished her working in a day. Okay? I like to relax in the summer, que é a estação do ano, né? I was born in 1973, que é um ano, né? Tá certo? Então, daí deu para perceber que tudo que é período, você não tem como especificar. A pessoa fala assim, eu vou na sua casa em setembro. Pô, mas setembro tem 30 dias. Que dia de setembro? Né? Porque se você ficar me esperando o mês todo, não posso viajar. Por quê? Porque o Rússio vai vir me visitar em setembro. Pô, você vai ficar, então, na sua casa 30 dias, porque eu não falei a data? Então, nesse caso, você tem que falar assim para a pessoa, seja mais específico, né? E aí isso é importante, né? Você já dá logo na pessoa um puxão, né? Como é que você faz isso em inglês? Fala assim para a pessoa, olha, seja mais específico. Quando você virá em casa, então use o on. Certinho? Então a preposição on é para você ser específico, né? I will visit you on September 7. Então, você vai estar me esperando no dia 7 de setembro. Você pode fazer lá um bolo, pode fazer de cenoura com cobertura de chocolate, eu gosto, tá certo? Mas aí você já tá sabendo que esse dia eu vou estar lá. Então, faz fresquinho, porque eu não gosto de bolo velho, ok? No caso aí, né, vou falar assim, quando que a pessoa viu o Papai Noel? O Papai Noel tá chegando, né? Então, aqui, ó, Santa Claus comes on December 25th, né? Aí tinha um coleguinha, né, que ele encontrou umas crianças e ele falou assim pra criança, não existe Papai Noel. O moleque falou assim, existe, eu já fui na casa dele. Ele falou assim, não, ele não existe, é uma invenção, né? Esse moleque tinha 11 anos. O outro falava assim, existe. E o outro falava, não existe, é mentira. Aí eles brigaram, saíram na briga. E assim, brigar com 11 anos, gente, falo pra vocês, é perigoso, hein? Os moleques jogaram até mesa e cadeira, né? Tudo por causa do Papai Noel. Olha lá, Santa Claus, em inglês, é o nome do Papai Noel, né? Santa Claus comes on December 25, né? 25th. Então, aqui tá certo, olha lá. Por exemplo, né? Roosevelt was born on June 18, 1973. Então, perceberam que para datas específicas, né, não se usa o in ou at, você vai usar o on. Por quê? Porque o on é específico. Por exemplo, quantos 1º de janeiro tem no ano? Um só. Então, people celebrate New Year on January 1st, porque só tem um, né? Quer ver uma outra coisa interessante? A gente tem aula em quantas quartas-feiras na semana? Quantas quartas-feiras tem na semana? Uma. Então é on, tá certo? We have English classes
on, certo? Então, essa é a ideia que eu tinha que passar para vocês em relação às preposições. Percebeu? Então, essas preposições, elas são legais, né? Mas só que você tem que separar o que é preposição de tempo e o que é preposição de lugar, que aí fica mais fácil de não confundir, tá bom?